Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional, provavelmente a nossa primeira aula de Direito Constitucional, na qual trataremos diretamente sobre a Constituição de 1988. Explicação, gente. Eu pensei muito em passar e fazer e repassar as outras constituições, mas não tem valor prático nenhum. São conhecimentos adquiridos que não valem de nada. Tá bom? Vamos passar para o artigo 5º, porque eu já vou adiantando algumas coisas. Artigo 5º, não, perdão, para a Constituição de 88. Vamos falar dos 4 primeiros artigos do título 1 dos princípios fundamentais. Tá bom? Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. A aula vai ser rápida, não vai ser nada tão grande quanto a aula de Direito Penal foi, mas será uma aula completa, beleza? Vamos lá. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1, a soberania; inciso 2, a cidadania; inciso 3, a dignidade da pessoa humana; inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Vamos lá, vamos por partes, tá? O que República Federativa do Brasil? Para o pessoal que lembra das aulas de história, até 1888, se eu não me engano, onde o Brasil era regido pela monarquia descendente de Portugal. Descendente porque depois que Dom Pedro I faz aquele empréstimo para comprar a liberdade do Brasil, o Brasil se torna um império, se torna a monarquia brasileira. Enfim, isso não é muito importante. Depois, posteriormente, nós temos várias evoluções aqui no Brasil, da Getúlio Vargas, depois temos o regime militar, etc. Terminando o regime militar, nos últimos 2 anos, foi feita a Constituição, tá bom? Constituição de 1988, ela começa e ela foi votada por praticamente 90% dos políticos que estão lá até hoje, tá? Lula é um deles, Sarney, etc. Uma galera estava lá votando, escolhendo artigos para essa Constituição. Não é à toa que ela é tida como uma Constituição prolixa, que é uma Constituição grande e desnecessária, tá bom? Vamos lá. República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Como assim, união indissolúvel? Não se pode falar de separatismo aqui no Brasil, tá? Tipo, o Sul é meu país, o Nordeste é meu país, esse tipo de coisa. Separar o Brasil de... Não. Todos os estados que compreendem, inclusive a Amazônia, compreendem território brasileiro, território do país Brasil, da República Brasileira, tá bom? Então isso significa que nenhum estado, município, etc., poderá ser vendido, etc. Em uma cláusula pétrea isso. Então não pode se falar de dissolução da União Federativa do Brasil, tá bom? Constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos: Estado democrático, ou seja, nós temos os 3 poderes, tá? Então nós temos o legislativo, que fará as leis, o executivo, que executará as leis, e o judiciário, que fará o papel de julgar os processos pendentes, tá bom? Enfim, Estado democrático de direito, esses 3 poderes significam que eles são independentes, correlacionados, e eles não podem usurpar ações um do outro. Então você não pode ver o judiciário fazendo leis, tá? Você não pode ver o legislativo obrigando um presidente a fazer tal coisa, tá? Então, o presidente, o prefeito ou qualquer coisa, você não pode ver ele executando alguma coisa. E assim como você não pode ver o presidente ou
prefeito, etc., criando leis e julgando casos, etc., entendeu? Não pode. Simplesmente não pode. Cada um tem suas funções e posteriormente numa aula mais pra frente, quando falarmos do legislativo, judiciário e do executivo, darem detalhes, tá bom? Porque nós teremos as descrições sobre como cada um funcionará, tá bom? A soberania. Soberania. O que é a soberania? Gente, soberania nada mais é do que o Brasil impera sobre... O Estado brasileiro impera sobre a vontade individual, tá? Então, o poder brasileiro é maior do que o poder de um indivíduo, tá bom? O poder do Estado-nação Brasil é muito maior do que de um indivíduo. 2. A cidadania. Fundamentos. Basicamente, nós vamos tratar sobre um dos princípios dos direitos humanos aqui, tá? Claro que os direitos humanos e direitos e garantias nós vamos ver no título 2, que começa no artigo 5º, que é gigantérrimo. É absurdo, vai ser uma aula de 1 hora só para lê-lo. Só para ler o artigo 5º será mais de 1 hora. Então, pois é, vou ter que gravar num domingo, com bastante tempo. Enfim, cidadania. Basicamente, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Tá bom, pluralismo político não vai entrar nesse balaio, mas esses 3, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, é basicamente um dos pilares do Estado democrático também. Cidadania, onde todos são cidadãos, perdão. A dignidade da pessoa humana, ou seja, cada ser humano deve ser respeitado como ser humano. Todos eles têm direito à dignidade, todos eles têm direitos, deveres, obrigações e garantias, tá bom? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais, o que nós temos? Quando nós falamos de valores sociais no direito, dizemos que o trabalho serve para atingir valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, tanto o trabalho quanto a livre iniciativa devem atingir valores sociais, ou seja, visando melhorar, incrementar, aperfeiçoar a sociedade. Ou seja, basicamente, tudo que você for fazer, seja empreender, seja trabalhar, deve ter um fim social, tá? E dependendo do governo, eles podem estender isso do jeito que quiserem, tá? Pluralismo político, ou seja, nós podemos ter esquerdistas, comunistas, etc., exceto regimes totalitários, tais quais... regimes totalitários no qual o pessoal gosta de falar que é de extrema direita, outros falam que é a terceira posição, que são regimes no quais buscam monarquia, nacionalismo, nazismo ou até mesmo fascismo, tá bom? Parágrafo único, a ideia de Rousseau: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Nós já falamos sobre isso, onde o poder está no povo, mas o povo é diretamente muito difícil de exercer esse poder, tá? Ele consegue fazendo projetos de lei, etc., PECs com devidas votações, etc., mas mesmo assim, sozinho o indivíduo não tem poder nenhum ante o Brasil, tá? Artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ou seja, eu já falei sobre isso. Os poderes da União: legislativo criará leis, executivo executará as leis e fará o governo ou o Estado brasileiro ter alguma função. E o judiciário julgará, tá bom? Não tem muito o que se falar, eu já falei sobre isso. Artigo 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O que esse artigo quer dizer? Basicamente, ele está mostrando a estrutura do Estado. O que
o Brasil tem como função, objetivos e etc. Tá bom? Então vamos lá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Por isso que nós temos diversos princípios, como os princípios da isonomia, princípio da liberdade, da liberdade de expressão, etc. Então, a ideia é que todos sejamos livres, vivamos em uma sociedade justa e solidária, onde todos se ajudam. Não é o caso do Brasil, mas é um objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional, ou seja, o objetivo é garantir, exatamente isso. O objetivo não é é obrigatório, é um objetivo. Pode ou não ser alcançado, ou seja, pode ou não ser alcançada a garantia de desenvolvimento nacional. É meio ridículo, mas é verdade. Ou seja, um presidente, etc., ele não tem muito um compromisso de desenvolvimento nacional. Mas claro que ele pode sofrer um impeachment por ingerência, basicamente. Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Basicamente, de novo, não tenho o que explicar sobre isso. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem e raça. Basicamente, o princípio da isonomia. Os iguais em suas igualdades, os desiguais em suas desigualdades. Ou seja, um homem será tratado como homem e uma mulher como mulher, mas os dois terão direitos e garantias parecidos, para não dizer iguais, pois varia um pouco. Tá bom? Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso faz parte de um Tratado dos Direitos Humanos, tá? Basicamente um copiado e colado que eles se sentiram obrigados. Não foi obrigado, mas o pessoal que estava escrevendo a Constituição na época decidiu por bem colocar isso, tá? Não vale de muita coisa porque independência nacional. O Brasil é independente, ele depende apenas de si. Prevalência dos direitos humanos, ou seja, os direitos humanos acima do bem da nação. Autodeterminação dos povos. Então, um povo que chega aqui, um argentino será argentino, ele não será obrigado a ser chamado de brasileiro caso more aqui. Ele poderá ser chamado de alemão, etc. Enfim, conforme for o povo dele, assim como os indígenas, etc. Não intervenção, ou seja, ele não fará intervenções em estados vizinhos, etc., a menos que seja provocado. De igualdade entre os estados, ou seja, todos os estados deverão ser iguais em relação a Amazônia deverá ser igual a São Paulo em relação à prioridade e etc. Defesa da paz. O Brasil tem que buscar a paz entre os países. Perdão, essa parte de igualdade entre os estados eu falei besteira. Eu pulei algumas explicações e eu acabei falando de estados, municípios, estados brasileiros. Mas isso se refere entre estados entre Brasil, Argentina, Chile, etc. Todos eles serão tratados com igualdade. Ou seja, não fazendo discriminação. Tá bom? Defesa da paz. Defesa da paz, ou seja, o Brasil defenderá a paz. O que é a paz? Evitar a guerra mundial, entendeu? Não ficar o Brasil fazendo picuinha e entrando em guerra toda hora. Solução pacífica dos conflitos. Ou seja, a solução pacífica deverá sempre ser a perseguida, o objetivo. Ou seja, evitar guerras, etc. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, basicamente. Tratado de Direitos Humanos, é nisso que a gente tem. Repúdio ao terrorismo, evitar um 11 de setembro, e ao racismo, evitar um apartheid da África. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, ou seja, o Brasil tem que progredir e cooperar com países menores ou independentes, sejam maiores ou não, ou menores, e buscar, assim,
que a humanidade progrida. Ou seja, a hidroelétrica que o Lula deu no governo dele, a Dilma, etc., eles cederam, acho que Cuba ou Venezuela, foi ancorada nesse nono inciso, tá bom? Concessão de asilo político, ou seja, no caso de um perseguido de um país como Rússia ou qualquer outro país totalitário, o Brasil deve e se obriga a conceder asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Basicamente, o que é o Mercosul? É ancorado nesse princípio do parágrafo, único, estava certo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil deve cooperar com seus amiguinhos ou vizinhos daqui da América Latina. Gente, deixa eu só dar uma olhada. Quantos minutos temos de aula? 16. Gente, eu vou falar do título 2, tá? Porque é muita coisa, como vocês podem ver, são... Se eu não me engano, esses daqui são 80 incisos. São 50, perdão. 58, perdão, 79 incisos. L significa 50, X, 79 incisos. Eu não acho que vocês vão ter paciência de ficar 2 horas me ouvindo falar sobre isso. Falarei sobre alguns hoje, na próxima aula falarei sobre alguns mais importantes, e etc. Tá bom? De título 1 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Eu vou ler até o 10, tá bom? Vamos lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa assim em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7º, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Vamos lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Embora a Constituição seja assim, eles interpretam de outra forma, tá bom? É estruturado que é o princípio da isonomia. Homens e mulheres são iguais em suas igualdades e desiguais nas suas desigualdades. Então, mulheres terão a lei como um feminicídio, homens não terão, tá? Lei como Maria da Penha, homens não terão, e várias outras coisinhas, tá bom? Enfim, em lei, temos muito mais leis para mulheres, visando proteção de mulheres, até porque entende-se que uma mulher é muito mais valiosa do que 10 homens, porque uma mulher gera uma vida, 10 homens não geram nada, tá bom? Sozinhos. Basicamente, mulher também não, mas vocês entendem que uma mulher só precisa de um homem para ser fecundada. 10 homens não conseguem fecundar uma mesma mulher, tá bom? Pelo menos não ao mesmo tempo. Enfim. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Para quem participou da aula de direito penal e lembrou do Gui, o Gui perguntou: mas o policial me
me parar na rua, tá, ele tá violando esse direito de fazer ou deixar de fazer. Porque não tem uma virtude de, quando o policial mandar você fica quieto. Não, mas o policial tem fé pública, então ele pode fazer isso, tá? Mesmo que você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, você, pela existência da política, etc., por a polícia ser é, uma polícia ostensiva, ou seja, ela pode limitar o seu direito de ir e vir, tá bom? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante. Isso é um inciso herdado dos traumas do regime militar ou da ditadura militar, fale como preferir. 4. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. O que é isso? Ou seja, você pode falar o que for sendo vedado o anonimato. Então, gente, só um minutinho, porque eu acho que eu vou ser interrompido de novo. Ou seja, gente, voltei? Não foi. Mas, basicamente, o que é um tratamento... Perdão, vedado anonimato? É proibido o anonimato. Ou seja, se você quer dar a sua opinião, bota a sua cara e fala. Beleza? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Basicamente, quando alguém manifesta alguma coisa sobre você, você tem o direito de resposta, sendo assegurado a indenização por dano material, moral ou à imagem, tá bom? Ou seja, se alguém danifica algum direito seu, seja material, seja moral ou seja a sua imagem, no caso de uma pessoa que depende da imagem dela para fazer qualquer coisa, até porque ninguém gosta de ter uma imagem suja pelos outros, é basicamente isso, tá bom? Você tem o direito de indenização e você tem o direito a devolver o agravo, tá bom? Você tem o direito de resposta. Saiba que em direito material isso não se aplica, tá bom, gente? Não é porque alguém quebrou o carro que você vai quebrar o carro dela, pelo amor de Deus. Calma. Artigo 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esse daí é uma herança da primeira Constituição. A Constituição de 1828, se eu não me engano, ou de 24. Eu acho que é de 28. E, bom, basicamente, o Estado brasileiro, a monarquia brasileira instituía que o catolicismo era a religião, embora não fosse proibido as outras religiões, o catolicismo era a religião oficial do Estado. Tá bom? Então, basicamente isso, ele protege os cultos, as liturgias, ou seja, você não pode ficar... Você não pode destruir um terreiro, você não pode destruir uma igreja, você não pode, basicamente, violar os lugares de culto, os locais de culto, tá? Bom, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, é assegurada. Pode-se usar de uma assistência religiosa na onde você interna as pessoas. Basicamente, um padre, um pastor ou um pai de santo, eu não sei. Posso estar falando besteira, mas eles podem estar indo numa internação coletiva assegurada por lei, que eles possam entrar lá e cuidar daqueles que creem naquela religião, tá bom? Não só esses três, mas como qualquer outra religião, desde que tenha alguém que crê e queira lá. Eles não podem ficar entrando lá e obrigando os outros a aderir à religião. Beleza? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, a todas impostas, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Para os homens que fizeram 18 anos e foram lá no batalhão e tal, eles perguntam para você se você é um objetor de consciência, se você tem algum problema de segurar uma arma, etc, para saber se você tem alguma religião que o impede. Se você falar que tem, e você for ainda convocado, eles colocarão você para fazer algum outro papel, tá bom? O que é muito difícil. Quando você é um objetor de consciência, eles já anulam você na hora. Beleza? É livre a expressão intelectual,
expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Ou seja, desde que você esteja expressando algo seu, de autoria sua, você não precisa de licença e nem poderá ser censurado. Claro, muitos canais não querem. Se você fizer algo muito pessoal, o pessoal talvez da televisão não vai gostar de passar isso na televisão. Então, talvez não censura de proibir você de falar sobre aquilo, mas uma censura no caso de evitar com que você passe nos canais deles, tá bom? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que isso quer dizer, minha gente? Ou seja, intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, assim como seus direitos, como qualquer outra coisa. Você não pode ter seus direitos violados, tá bom? Então, gente, temos já 26 minutos, se eu não me engano. Isso aí, 26 minutos. Exatamente, 26 minutos e alguns segundos. Bom, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre... Vamos lá. Nós aprendemos sobre como é separado o Estado, quais as garantias e direitos fundamentais nós entendemos que está no artigo 5º, em todo o seu rol de incisos, como os poderes da União são divididos e como eles são independentes e harmônicos, ou seja, um não interfere no outro, os objetivos fundamentais da República, sociedade livre, desenvolvimento, erradicar a pobreza e marginalização e promover o bem de todos, sem preconceito. E como a Constituição aderiu aos direitos humanos, as relações internacionais, basicamente os obriga o Brasil, a União do Brasil, a obedecer os princípios dos direitos humanos, tá bom? Gente, não vou me estender muito, a aula foi prática, foi leve, espero que vocês tenham entendido tudo, e quaisquer dúvidas, podem me mandar mensagem, tá bom? Deixa nos comentários, deixa um like, faz alguma coisa, me manda mensagem e a gente conversa depois, tá bom? Então, muito obrigado, e para não perder o costume, que Deus os abençoe, os proteja e os guarde. Até outro dia. Tchau, tchau.